Bom, hoje vamos iniciar a nossa aula de terminal, tá? Com o objetivo de trabalhar o gerenciamento do sistema operacional no Ubuntu na distribuição, uma distribuição Linux, que a gente começou na aula passada, né? Onde a gente trabalhou aqui um pouco do gerenciador de arquivos, o PCMan, sobre a parte de criação de pastas, arquivos, e aí finalizamos isso trabalhando no terminal, né? Podemos entrar através do botão de início, sistema, LX terminal, ou através de teclas de atalho, Ctrl Alt T, tá? É uma maneira de tu poder chegar até o atalho, né? Vou colocar aqui no LeafPad os comandos, né? CTRL mais ALT mais a letra T, tá? Abre terminal. Tá? Como eu tinha explicado na aula passada, o terminal é essa parte aqui, tá? É um ambiente onde nós temos uma interatividade via teclado. O mouse aqui ele está sendo usado como um gerenciador de texto, ele seleciona o texto do terminal, mas ele não é um meio de interatividade. Aqui a gente se comunica através do teclado. Tá? Então eu tenho que dar comandos, por exemplo, eu dei um Enter no teclado, esse comando vai ser enviado ao terminal, o terminal vai passar isso para o Bash, que é o interpretador de comandos, BASH, interpretador de comandos, tá? E esse cara vai ser responsável por interpretar os comandos que eu vou inserir nesse ambiente aqui, que a gente pode chamar de terminal, LX terminal, a gente pode chamar de modo texto, tá? Tem várias maneiras que a gente pode chamar esse ambiente. Esse ambiente é nativo em qualquer distribuição Linux, tá? E o método de comunicação é teclado. Na aula passada eu mostrei alguns comandos, hoje eu vou dar continuidade, tá? Sempre relembrando as funções básicas, né? Então, por exemplo, se eu quero visualizar, e sempre fazendo a comparação do o comando texto com um comando gráfico, né? Por exemplo, estou aqui na pasta GN e eu estou visualizando esse conteúdo da pasta GN, uma série de subpastas, né? Então eu tenho aqui documentos, downloads, imagens, são tudo subpastas da pasta GN. Uma hierarquia, uma estrutura de hierarquia, também funcionaria num pendrive, num cartão de memória, qualquer dispositivo, um disco rígido, um HD externo, seria o mesmo processo. Tá? O que modificaria seria o caminho, o endereço da onde essa mídia se encontra. Tá? Bom, então aqui, por exemplo, eu tenho a pasta músicas, tenho a pasta modelos, documentos, e eu quero visualizar isso no modo texto. Estou no terminal, tá? E eu estou usando o terminal para fazer um gerenciamento de um sistema. Em que situações eu vou usar um terminal? Bom, eu posso usar um terminal se eu for um analista de sistemas e estiver gerenciando um servidor, por exemplo, e eu quero gerenciar várias conexões simultaneamente com esse servidor, ou com vários servidores, ou com vários usuários. Eu poderia abrir vários terminais, tá? Colocaria vários terminais aqui na tela, né? Vários terminais. Cada terminal desse estaria linkado a um determinado usuário, um determinado serviço, um servidor, um sistema remoto de computador, né? E isso, por que seria mais prático? Bom, e mais difícil? Bom, mais difícil porque eu tenho que saber comandos, tá? Isso é importante, tá? Mais difícil seria saber comandos. E o mais prático seria, por exemplo, ou melhor, eu poderia usar um computador que não tivesse tanta potência de hardware para poder gerenciar vários usuários em vários ambientes, porque eu não precisaria abrir janelas gráficas. Essas janelas gráficas consomem muito recurso do computador, memória RAM, processador, para poder gerar essas imagens, ó, todos esses desenhos, essas animações. Nesse sistema é o mais simples possível que tem, né? Vou pegar um sistema mais pesado, que a gente chama, que consuma mais hardware, por exemplo, o Windows 10, o Windows 7, o Windows 8. Eu não poderia estar
carregando muitas janelas ao mesmo tempo, muitas aplicações ao mesmo tempo. Ó, eu vou começar a carregar aplicações aqui, ó, carregar um editor de texto, vou carregar um navegador para acessar a internet, vou carregar de repente uma calculadora para fazer algum cálculo. Tudo isso são recursos que eu estou alocando do meu computador, né? Então muitas coisas dessas consomem memória do computador, e esse processo de carregar esses recursos para a memória é demorado já na minha máquina aqui, que sou só eu que estou usando, né? Imagina se eu estivesse usando e me conectando a várias outras máquinas, eu precisaria carregar essas máquinas aqui. Então o terminal seria bem mais prático, né? Isso aí. Então eu vou fechar aqui, tá? Então seria mais ou menos esse um exemplo de aplicação do terminal. Poder executar várias tarefas, tá, simultaneamente, consumindo o mínimo de recursos do computador, tá? Então, por exemplo, aqui, como eu estava mostrando ali, eu estou no GN e eu quero visualizar o conteúdo aqui do GN. Então eu vou usar um comando chamado ls e vou teclar Enter depois no teclado. Então eu executei o comando, teclei Enter, e os mesmos conteúdos, tá, que estão aqui, eles estão sendo exibidos, ó, de acordo com os nomes dos que já existem na janela lá. Então tem desktop, documentos, downloads, aqui. Então o ls é um comando usado para mostrar o conteúdo de algum local, de um pendrive, do diretório GN, tá? Na aula passada eu falei do comando pwd, que mostra onde eu estou, olha ali, então eu estou em GN, exatamente o mesmo endereço que está aqui, o mesmo que está na barra de título da janela, tá? Então eu quero visualizar o conteúdo, tá? Beleza, ls. Se eu usar a setinha do teclado para cima, eu já tenho o comando ali na memória, não preciso digitar. Quero limpar a tela, clear, ou Ctrl N. Então no teclado, vou lá no tecladinho, pressiono CTRL mais a letra N, ou melhor, desculpa, Ctrl L, desculpa, aqui, Ctrl L, tá? E limpo a tela, tá? Bom, aí no caso agora eu quero, por exemplo, eu estou aqui na minha janela do sistema, e aqui dentro eu tenho um arquivo chamado trabalho, e eu dei um ls para visualizar o conteúdo do diretório. Notem que o desenho, ou melhor, a cor do nome que identifica o conteúdo já muda. Trabalho já está com uma cor branca, público com uma cor azul. Então isso é uma identificação também que o terminal costuma utilizar. Mas suponhamos que ele não identifique por cores. Eu uso ls espaço "-l". O que ele vai fazer? Ele vai exibir todo o conteúdo num formato de uma coluna, de uma lista, e ele vai identificar aqui, ó, no primeiro caractere, na primeira letrinha aqui do lado esquerdo, ó, se tiver a letra D, é um diretório, é uma pasta. Se tiver um traço, tá, é um arquivo. Então, isso é importante. Então, ls-l lista o conteúdo de uma forma mais detalhada, com informações mais específicas de cada objeto que tem naquele local ali dentro da pasta GN. Tá? E assim eu posso variar, por exemplo, ls -l a, ele vai mostrar todo o conteúdo, incluindo as informações ocultas que tem dentro desse diretório. Tá? Então o que a gente está visualizando no modo gráfico é uma parte que não, por padrão, não é exibida, que é o conteúdo real do diretório. Tá? Então aqui dentro tem uma série de arquivos, diretórios ocultos que o programador, o desenvolvedor acha melhor ocultar para evitar de que alguém ou algum usuário iniciante acabe
eliminando ou substituindo ou fazendo alguma alteração em algum arquivo e danificando o funcionamento do sistema. Tá? Mas é bom como administrador, como técnico, identificar isso aí, né? Então ls menos LA, tá? Então a gente tem o menos L e o A que vem de all, que significa tudo, né? Então ele vai mostrar todo o conteúdo de forma detalhada. Então geralmente a gente usa muito esse comando aí. Pode notar que aqui numa determinada coluna, tá? Olha os D ali para identificar diretórios, traços identificando arquivo. Mas dá uma olhada aqui, ó. Nós temos uns valores numéricos aqui, tá? Numa determinada coluna. Então a gente pegasse assim por coluna. Depois eu vou explicar detalhadamente o que é isso, o que significa essas informações. Nós vamos pegar, atenção, essa coluna aqui. A gente está 4096. Aquilo ali significa 4096 bytes, ou seja, 4 kilobytes de informação ocupa aquela pasta, aquele diretório que está ali. Mais embaixo eu tenho aqui, ó, 26, tá? Esse arquivo aqui, ó, por causa .dmrc, tá? Tá vendo aqui o arquivo? Tá? Esse arquivo aqui, tá? Ele ocupa 26 bytes ali, né, de informação. Então eu posso também utilizar, além do LA, eu posso utilizar o H em vez do A, ou tudo junto, para que ele me retorne já os arquivos, ó, em um tamanho mais específicos. Então ele já vai me trazer informações aqui, ó, já em bytes ou kilobytes. Em vez de ter 4.000, ele vai trazer 4.000 ou 4.0K, e esse K está identificando que a informação é em kilobytes. Se eu colocar o LHA, ele vai trazer todos os dados, tá? Só que agora, em vez de 4096, ele vai trazer somente 4, identificando 4.0K, que é os kilobytes, tá? Então isso é importante identificar também. O ls é um comando usado para listar o conteúdo. Bom, na aula passada a gente também viu como criar uma pasta, né? Então a gente tem o comando mkdir, espaço, aula 2, vai ser o nome da pasta. Criei a pasta. Bom, ls, tá ali a pasta sendo exibida, tá? E criada ali. Comando cd, aula 2, viu? Cd aula 2. Não precisa da barra, mas se colocar não tem problema. Ela sempre vai surgir quando eu pressiono Tab. Ó, eu vou pressionar a tecla Tab e ele vai completar a digitação para mim. Então, tecla Tab é representada por duas setas, né, bem ao lado esquerdo do teu teclado, em cima da tecla fixa ou tecla Caps Lock. Vai ter ali duas setinhas, uma apontando para a esquerda, outra apontando para a direita. Aquela ali é a Tab, usada para tabulação de texto. Ela também pode ser usada para autocompletar. Não, na hora da digitação de comandos, eu posso usar isso, como usei as setas para cima, para listar os comandos que eu já usei. Eu posso também usar a tecla Tab para completar. Tá? E ela preenche ali. Se eu não quiser usar o Tab, eu digito, tá? Aula 2. Só que na hora da digitação, qualquer errinho, tá? Ele vai implicar em não reconhecer o arquivo, não identificar o caminho, identificar como comando inválido. Então isso é importante. Bom, mais adiante a gente vai ver algumas teclas de atalho. Algumas a gente vai ver durante as aulas e algumas mais específicas, tá? De terminal. Bom, então cd espaço o nome da pasta, eu vou entrar nela, o meu prompt de comando já mudou, tá? Lembra que o prompt de comando é como se fosse a linha onde eu estou inserindo, ela vai encaminhar através da digitação, através do enter, para o interpretador, vai interpretar esses comandos, lembrando, né, que se eu digitar cd aula 2, eu vou ter um erro, porque eu digitei CD com a letra maiúscula. A mesma coisa se eu manter o CD aula. Notem que ele não vai encontrar essa aula, porque o sistema ele faz a identificação, né, do caractere,
Lembrando que caractere maiúsculo e caractere minúsculos, eles têm números diferentes, né? Então isso é importante a gente sempre pensar numa tabela chamada tabela ASCII. Eu vou colocar uma foto, uma imagem dela aí, para a gente ter uma ideia, né? Depois a gente vai mexer com mais calma nela. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui na internet e colocar aí pra gente dar uma olhadinha. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aqui, meu gerenciador. Aqui, imagens variadas, aqui. Vai. Essa aqui é a tabela ASCII, tá? Então só para vocês terem ideia, vamos procurar aqui a letra A. Vamos à letra A aqui, ó. Tá? Ela é representada pelo caractere, né? O caractere letra A, esse símbolo. O caractere dela decimal é 97, o hexadecimal é 61, o octal é 141. Aí tem ali um símbolo, ó, em HTML também. Geralmente vem em binário, né? Que é a sequência binária dele, né? Então, aqui nessa imagem, mas ele está mais para cá, aqui tem, ó, que aqui é a identificação, mas a gente depois vai ver binário também. Mas isso não é só exemplo. Mas se eu olhar, por exemplo, 97 é um A minúsculo, eu vou pegar aqui do outro lado, ó, e vou notar que o A maiúsculo é 65. Então, por isso que o sistema ele não consegue identificar a diferença entre A minúsculo e maiúsculo. Ou seja, se eu colocar o comando CD em maiúsculo, ele não interpreta o comando, porque ele é sensível a letras maiúsculas. Se eu digitar em minúsculo, aí não vai ter problema nenhum, ele vai identificar o aula 2 sem problema. Tá? Claro que aqui eu já estou em aula 2, né? Vamos sair aqui, CD espaço ponto ponto, vamos lá de novo, ó, vai dar erro, comando não encontrado. Aí se eu digitar agora corretamente, né, CD aula 2, ele entrou na pasta sem problema. Tá? Então isso é importante identificar, é muito importante identificar esse comando, porque isso vale para todos depois, tá? A mesma coisa é colocar CD aula 2, ele vai dizer que não foi encontrado, né? Porque não existe aula 2. Agora, se eu criei em minúscula, ele só identifica em minúscula. Se eu criar em maiúscula, ele identifica em maiúscula, sem problema nenhum. Tá? Então, se eu, por exemplo, estiver trabalhando aqui no sistema e mkdir, por exemplo, criar uma pasta chamada Fabrício em letras maiúsculas, sem problema. Tá? Só que quando eu for entrar na pasta Fabrício, eu tenho que entrar usando ela exatamente como eu criei. CD espaço ponto ponto é um comando usado para voltar, né? A gente já viu na aula passada. E se eu colocar CD Fabrício em letra minúscula, ele não encontra. Okay? Bom, estou aqui dentro da pasta aula 2 e eu quero criar duas pastas aí. mkdir pasta 1 espaço pasta 2 espaço pasta 3. Pô, o que significa isso? Significa que eu vou criar 3 pastas ao mesmo tempo dentro do sistema. Ou seja, o que vai acontecer aí dentro da pasta aula 2? Tá? Quando eu executar esse comando, ele vai criar as 3 pastinhas simultaneamente, tá? Dentro do sistema. Ó, damos um Enter. Tá lá as 3 pastas criadas. Ok? Então isso aí tem que ter cuidado sempre na hora de trabalhar. Isso aí é uma vantagem do terminal também. Por exemplo, aqui no modo gráfico, como que eu faria, né? Ficaria meio difícil ali. Não estou dizendo que não dá para fazer, só eu não saberia como fazer. Mas aqui no terminal sem problema. Tá? Então isso é importante identificar esses comandos, né? Então posso criar várias pastas ao mesmo tempo. Arquivos também, por exemplo, touch espaço
Vou criar aqui arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. Ali, dei um Enter, 3 arquivos criados ali também, sem problema. Tá? Cuidado com o comando, por exemplo, se eu fizer assim, touch, né, e eu quero criar casa 1, casa 2, casa 3, aí eu faço touch, espaço, casa, e dou um espaço 1, casa, espaço 2, vai dar erro? Tá? Por quê? Porque ele vai interpretar que eu quero criar um arquivo chamado casa, um arquivo chamado 1, identificado pelo numeral 1, outra casa, aí vai dar conflito, e mais um arquivo identificado pelo numeral 2. Tá? Então, quando eu der um ls, ó, olha lá, ó, tá vendo? Casa, tá? Ele colocou ali, ó, o 1 e o 2 também são arquivos. Então tem que ter cuidado com esse procedimento aí. Olha lá, ó. Então 1 e 2 são arquivos. Arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3 e casa são arquivos. Pô, mas e cadê a casa 2? Não tem casa 2, né? Porque ele não vai criar dois arquivos com o mesmo nome no mesmo lugar, isso é impossível, né? Não tem, fisicamente impossível. Tá? Então isso, e logicamente também. Então isso aí tem que ter cuidado. Tá? Já no caso aqui dos diretórios, né? Eu já tenho a mesma aplicação, tem que ter cuidado na hora de criar isso aí. Bom, já aproveitando, eu vou mostrar o comando para apagar arquivos e diretórios. Por exemplo, eu quero apagar a pasta Fabrício. Bom, lá no modo gráfico ficaria fácil. Clicaria o botão direito, tá? Mandaria mover para a lixeira, lembrando da lixeira, a gente já falou. Ou poderia pressionar delete no teclado, confirmaria ali se sim, né, se quer enviar, tá? Sem problema. E aqui no terminal, mesma coisa, a gente usa o comando RM. O comando RM, ele vem de remover, remove, RM e o nome do que eu quero remover. Por exemplo, se é um arquivo, por exemplo, se eu quero remover casa, bastaria digitar casa. Agora, se eu quero remover um diretório, por que só casa? Porque ele é um arquivo. Agora, se eu quiser excluir, por exemplo, ou deletar, ou remover um diretório, por exemplo, Fabrício, eu teria que usar em conjunto o comando "-r". O comando "-r" é um atributo que vai ser vai indicar para o meu interpretador que ele tem que remover a pasta Fabrício e tudo que tem dentro dela. Pode ser que dentro da pasta Fabrício, como exemplo a aula 2 que criamos anteriormente, essa pasta aula 2 ela tem várias subdivisórias, várias subpastas ali dentro, né? Então eu tenho que ter essa mesma visão na hora de excluir uma pasta que pode ter subpastas dentro. Então o "-r" ele significa recursivo, recursivamente, é para excluir Fabrício e todas as pastas que tem dentro de Fabrício, incluindo as suas subpastas também. Então o comando "-r" tem que ser sempre utilizado em conjunto com o comando rm quando for se excluir diretório. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos excluir a casa, rm espaço casa, vamos teclar Enter, vamos dar o ls. Notem que casa não existe, então, ou seja, se eu comparar com o comando ls que foi dado anteriormente, está ali casa, e nesse que foi dado agora, ó, tá, já não temos ali mais casa, aí já a casa foi excluída. Agora, se eu executar, por exemplo, o comando rm para excluir Fabrício, tá, eu já vou ter uma mensagem de erro, dizendo assim, ó, rm, não foi possível remover Fabrício, é um diretório. Então eu acrescento ao comando "-r" e ele vai excluir o Fabrício sem problema nenhum. Vamos dar um ls, "-l", não temos mais o diretório Fabrício. Tá? Eu também posso excluir mais de um arquivo ao mesmo tempo, tá? Sem problema. Posso excluir determinados arquivos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero excluir todos os arquivos, só os arquivos, não 1 e 2, tá? 1, 2 não, quero excluir o arquivo 1, 2 e 3. Então rm espaço, coloco o arquivo e um asterisco, dou um Enter, ls,
excluir todos a mesma. Então esse asterisco ele está indicando para o sistema que eu quero excluir exatamente todos os arquivos que comecem com a palavra arquivo. Então aquele asterisco é para que tudo que tenha depois do o de arquivo seja usado também como referência para exclusão. Então parece um pouco complicadinho, mas é bem simples, né? Seria mais ou menos eu ter vários arquivos lá no meu modo gráfico, né? Por exemplo, e eu, por exemplo, não quero excluir tudo, quero excluir só esses dois. Aí eu teria que clicar neles, depois pressionar Delete, depois clicar em si. Então ali o comando é um pouco mais eficiente nesse caso, né? Mas é o mesmo exemplo, tá? Então esse asterisco é muito usado. Tem cuidado no usar ele, né? Porque às vezes tu coloca RM asterisco, o que o sistema vai entender? Ó, ele vai entender que tu quer excluir tudo. Mas por que não excluiu? Não excluiu quase tudo. Dá um ls. O 1 e o 2 foi embora. Por sorte não foi o pasta 1, nem o pasta 2, nem o pasta 3, porque eles são diretórios. Imagina se eu dou um rm espaço -r espaço asterisco. Ele vai excluir tudo que tem na pasta. E não vai para a lixeira. Então cuidado com o rm, tá? Que é um comando um pouquinho, tem que ter um pouco de cuidado com ele, porque ele basicamente vai apagar mesmo, né? E aí, se eu for depois lá com aquela felicidade de ir na lixeira do ambiente gráfico, eu não vou ter nada lá. Cuidado com RM, tá? Então esse comando é bem interessante. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar como estava, tá? Vamos criar as pastas. Vamos criar os arquivos, tá? Aqui, certo? Bom, quando ele já estava na memória, ele não precisa digitar tudo, né? Essa é a vantagem, né? Lá no modo gráfico, se eu executei um comando há uma hora atrás, eu vou ter que, se precisar ele de novo, vou ter que executar ele de novo, né? Não tem como memorizar o comando. Aqui não, aqui ele memorizou os comandos ali, senão eu teria que digitar tudo. mkdir, pasta 1... né, não foi necessário. Tá ali todos os meus arquivos. Vamos agora trabalhar com o procedimento recortar e copiar, tá? Bom, são dois comandos bem interessantes. Por exemplo, aqui, ó, para começar, vamos para o copiar. Bom, para começar, eu uso o comando cp. cp é uma maneira de abreviar copy, copiar. Eu sempre vou ter que informar o seguinte. Quando eu for informar, por exemplo, que eu quero copiar um arquivo para dentro de uma pasta, tá? E eles encontram-se no local onde eu estou agora, por exemplo aqui, ó, eu estou na pasta aula 2, eu quero copiar esse arquivo para dentro de pasta 3. Bom, para isso eu posso fazer como a gente fez na aula passada, né? Usar os truques do mouse, arrastar e soltar com Ctrl, posso botão direito copiar, colar, posso Ctrl C, Ctrl V, não tem problema, como quiser, tá? Não tem problema. Aqui eu vou fazer o comando exatamente igual, só que eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que dizer o caminho e o que eu quero copiar, ou seja, o caminho e o que eu quero daquele local copiar, e o destino, ou seja, sempre tem que ter a origem e o destino. Então é CP, tá, o origem, espaço, destino. Basicamente isso. Então, na origem eu posso colocar também, às vezes, uma barra. O que vai acontecer? Vai ser a origem, barra, o que eu quero copiar, conteúdo. E no destino também eu poderia colocar uma barra e colocar diretório, da onde eu quero copiar. Mais ou menos isso também, tá? Então esse comando tem que ter cuidado com ele, mas é muito eficiente, tá? O único detalhe aqui, ó, por exemplo, se eu quero copiar o arquivo 1 para dentro do pasta 3, eu vou colocar então cp arquivo 1, espaço, pasta 3. Como assim?
arquivo 1, pasta 3? Bem simples, porque ambos estão no local aula 2. Eu estou ali. Então, se eu executar ele agora, vou dar um ls, espaço, pasta 3, não vou dar um ls direto, né? Se eu der um ls, ele vai mostrar o que está aqui na linha anterior, ele vai mostrar isso aqui para mim, né? Se eu der um ls só. Então, eu vou dar um ls, espaço, pasta 3. Eu vou dizer, visualiza o conteúdo da pasta 3. E ele vai mostrar o arquivo 1 ali dentro. Se eu der o ls só, olha o que acontece. Ele mostra todo o conteúdo de aula 2. Mas eu não quero ver o conteúdo de aula 2. Eu quero ver o conteúdo de aula 3. Então, ls, espaço. Então, isso é importante. Bom, vamos fazer um outro exemplo. Suponhamos que eu não estou na pasta aula 2. Estou na pasta gn, aqui. E eu quero copiar de dentro da pasta 2, tá, o arquivo 2 para dentro da pasta 1. Como eu vou fazer isso aqui? Não tem como, porque eu tenho que abrir a pasta para fazer. Eu não tenho como, a não ser que eu crie um programa que faça isso. Tudo bem, mas nesse momento agora não tem como eu fazer isso aí. Então, como é que eu vou fazer isso? No modo texto tem, por causa que eu sempre utilizo ali um caminho de origem e um caminho de destino. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou sair da pasta aula 2. Então, cd espaço ponto ponto. O que faz esse comando? Volta um nível, né? Retorna a pasta anterior ali. Bom, agora eu não estou mais em aula 2. É como se fechasse a pasta, né? Retornasse um nível, voltasse para uma tela anterior. E eu dou um ls agora e, pô, sumiu todo o meu conteúdo. Cadê pasta 1, pasta 2? Cadê os arquivos? Não, eu estou agora na pasta gn. pwd, olha lá, estou em gn, não estou mais em aula. Eu saí do diretório. Então isso é importante estar atento. Mas eu quero copiar aquele conteúdo, eu sei, fui eu que criei, então eu vou dar o caminho. Bom, cp, espaço, aula 2, tá? Ou seja, por que aula 2? Porque é ali que está o arquivo. Arquivo 1, tá? Ou 2, né? Tanto faz. Espaço, aula 2. E agora eu coloco pasta 2. O que ele está dizendo ali? Eu estou dizendo para o sistema, para ele copiar o arquivo 2, que está na pasta aula 2, para dentro da subpasta pasta 2 que está na aula 2. Tá? É que os nomes ficaram um pouco meio... Mas poderia, por exemplo, ser nomes referentes a nomes de usuários, poderia ser referente a identificação de diretórios, poderia ser, por exemplo, de um pendrive para o HD, poderia ser de um computador para outro computador. Então isso é importante tu ter essa visão aí. Dou um Enter, está feita a cópia. E eu dou um ls daqui mesmo, aula 2, pasta 2. Ou seja, eu dou todo o caminho, não vou dar um ls só, senão ele vai mostrar desktop, documentos, como mostrou aqui em cima. Tá? Ele vai mostrar o conteúdo da subpasta pasta 2. Que é pertencente à pasta aula 2. Então dou um Enter, ó, e o arquivo 2 está lá dentro. É a mesma coisa se eu... Aqui nesse caso eu não teria. Eu teria que entrar na pasta, clicar com o botão direito sobre o arquivo. No caso, o arquivo 2. Vamos fazer com o arquivo 3. Vamos fazer aqui no gráfico. Ó, clicar com o botão direito, pode ser, né? Copiar. Ir até a pasta. Tá? Normalmente abrir a pasta, né? No caso, pasta 1. Botão direito, colar, faria a cópia sem problema. Agora, sem abrir a pasta, ficaria difícil, né? Ó, colar aqui, ó, não tem problema. Colou o arquivo sem problema. Não preciso abrir a pasta, então já é um comando a menos, ó. Colar, beleza. Mas mesmo assim, sem abrir não tem. Já no terminal eu posso fazer isso sem problema. E para finalizar, vamos para o comando mv. Então eu vou fazer o seguinte, o comando mv. Bom, o comando mv ele vem para o mover.
ele vem para fazer o procedimento do Ctrl X, Ctrl V ou recortar e colar, ou seja, mover, tirar o arquivo de um local e mandar para outro. Aí já é bem diferente do copiar, né? Então tem que ter cuidado também nesse comando aí. Detalhe, como que funciona ele? Tá? É bem simples. Por exemplo, ls. Eu quero mover, tá, um determinado arquivo desses para dentro de uma determinada pasta. Eu quero mover, por exemplo, o arquivo 1 para dentro da pasta 1. Então eu vou colocar mv arquivo 1 espaço pasta 1. Dou um enter, dou um ls, aonde na aula 2 já não tenho mais o arquivo ali. Porque ele foi movido, ele foi recortado e colado. Se eu der um ls na pasta 2, ó lá, o arquivo, tá, vai estar lá. Aqui, opa, pasta 1, ls na pasta 1. Ó lá, arquivo 1 na pasta 1. Então isso é importante também identificar. Então o MV ele é usado para mover o conteúdo. Tá? Então, por exemplo, eu quero mover, tá, esses dois arquivos para dentro de uma determinada pasta. Posso, sem problema, só que agora vai dar conflito, porque os arquivos já existem lá, né? Então se eu der um MV arquivo asterisco pasta 3, ó, vai mover, vou dar um ls na pasta 3, os arquivos estão todos lá dentro, foram substituídos pelos que já existiam. Então isso é importante também identificar. De MV é isso. Um detalhe também, uma observação. O comando MV também é usado para renomear, para mudar o nome de arquivos ou pastas. Então eu tenho essa particularidade do comando MV. Ó. Por exemplo, ele consegue mover um objeto para outro objeto que não exista quando eu der esse comando. Por exemplo, se eu colocar aqui MV, vamos entrar na pasta 3, cd, pasta 3, ali estão os meus arquivos, ó. Beleza, eu dou um MV, arquivo 1, espaço, e não dou um destino, não dou uma pasta, não dou um caminho correto, dou um outro nome, por exemplo, Fabrício, e teclo Enter. O que acontece? O sistema interpreta que eu quero mudar o nome do arquivo somente. Então tá ali, ó. Tá? Então a partir de agora, arquivo 1 chama-se Fabrício. Tá? Essa é uma particularidade do comando MV. Bom, para finalizar a aula, vai ficar muito comprida, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver também a função do comando MV para fazer também mover pastas, né? Então, por exemplo, assim, ó, se eu quero mover a pasta 1 e a pasta 2 para dentro da pasta trabalhos, eu posso utilizar também o comando MV espaço pasta asterisco espaço trabalhos. O que ele vai entender? Ele tem que mover essas duas subpastas, pasta 1 e pasta 2, para a subpasta trabalhos. Então o comando MV, além de trocar o nome, de mover arquivos, ele também move pastas. Então se eu der um Enter, dou um LS, e notem que pasta 1 e pasta 2, elas não existem mais, não são mais subpastas de aula 2. Agora elas foram movidas para dentro de trabalhos. Ou seja, se eu der um ls em trabalhos, eu consigo visualizar as minhas duas pastas e o restante do conteúdo da pasta trabalhos. Então, esse aí seria o gerenciamento de arquivos, né, e pastas, uma parte dele, né, ou seja, uma introdução
E é bem interessante porque a gente pode também fazer essa comparação usando o ambiente gráfico que a gente vinha fazendo ali. Então isso é importante para a gente fazer, pra ter essa introdução à linha de comando. Basicamente hoje linha de comando é essencial para todos os segmentos da área, né? Tanto para o técnico quanto para o analista de sistema, programador, pessoal que trabalha com redes. Basicamente todos os programas hoje têm comandos para agilizar tarefas que se tornariam muito demoradas ou talvez mais complexas se fossem utilizando uma interface gráfica, um ambiente de botões para fazer essa interatividade, tá? Então essa é a nossa segunda aula.